Seja bem-vinda ao Desafio Natal Mais Leve. Hoje a gente vai falar o que a infância tem a ver com o seu emagrecimento. Aline, como assim? Eu só quero perder uma barriguinha aqui. Você está me dizendo que o que eu vivi na minha infância é o que está me atrapalhando? Sim, estou. A infância está totalmente relacionada com o que com a forma como você lida com a comida hoje. E ó, se você tem filhos, cuidado. Você pode estar interferindo na relação que essa criança tem com a comida hoje e talvez isso gerar problemas futuros para a saúde do seu filho quando ele se tornar um adulto. Vamos lá? Beleza, para quem não me conhece, eu sou a Aline Malta, eu sou uma ex-obesa de 100 quilos. Oi, Mari! Caramba, quanto tempo eu não te vejo, tá tudo bem contigo? A Nete também tá aí, Vonete. Que maravilhosas essas alunas, gente, que emagreceram tanto aqui no projeto. Que bom ver vocês por aqui. Sejam bem-vindas, fiquem até o final, que eu sei que vocês têm filhos, e essa live vai ajudar, tá? Então, esse aqui é o Desafio Natal Mais Leve. O que é esse Desafio Natal Mais Leve para vocês que já me conhecem há um tempo, para quem está chegando agora? Eu resolvi fazer uma série de 21 vídeos ao longo dos 21 primeiros dias de dezembro para ajudar quem não entende nada de treinamento da mente para emagrecer. Quem acha ainda que o problema do emagrecimento está em não ter vergonha na cara, em falta de disciplina, em achar que a dieta que está fazendo está errada, que tem que se matar numa academia para emagrecer. Não é nada disso, gente. Acorda. Para emagrecer e permanecer magra, você precisa olhar para a sua mente. O que está passando na sua cabeça? Como você reage aos desafios da vida e por que muitas vezes a sua forma de superar os desafios ou lidar com os desafios da vida é simplesmente procurando a comida. Então, hoje especificamente eu vou falar sobre esse tema, tá? Sobre como que aconteceu na sua infância impacta o seu emagrecimento hoje em dia. Presta muita atenção, principalmente ser mãe, por favor, não cometa com seus filhos os comportamentos, as atitudes que prejudicaram você. Vamos zapa aqui. Ai, preciso espirrar, peraí. Acho que passou. Estranho, né? Essa vontade de espirrar. Galera, então é o seguinte. Sabe quando aquela calça, ela aperta, não fecha o botão? Quando você vai tirar foto, aí prefere colocar só o rosto na foto para o corpo não aparecer, porque o corpo tá no formato que não tá te agradando? Aí você vai lá, não, vou emagrecer, decidir, mas na hora que tá cara a cara com a comida, não consegue dizer não. Fica difícil. Você até sabe o que tem que ser feito para emagrecer, mas ali naquela hora não consegue. Isso acontece por quê? Porque a falta de vergonha na cara, porque você não tem foco, não tem disciplina, porque é preguiçosa que não tem vergonha de fazer lá a dieta? Não, não e não e não. Não aceite mais esse tipo de comentário sobre o seu emagrecimento, porque quem fala isso são pessoas que não têm conhecimento sobre o que se passa na mente de uma pessoa com sobrepeso, na mente de uma pessoa obesa. Eu sou uma ex-obesa. Eu já pesei 100 quilos. Eu já tive no lugar onde talvez você esteja hoje. Então, eu entendo exatamente o que está acontecendo com você, o que está se passando aí com você. Primeiro, porque eu senti na pele. E depois, porque depois de 30 anos de efeito sanfona nesse engorda e emagrece, eu fui procurar estudar mais sobre isso. E foi só quanto mais aprofundamentos eu fui fazendo, mais cursos, mais formações, mais treinamentos, que eu consegui unir as duas experiências. A experiência prática, de quem sentiu na pele todos os pensamentos que uma pessoa obesa tem, com o conhecimento teórico. Eu falei, cara, mas por que eu ajo assim? Por que as minhas amigas conseguem estar numa festa, via bandeja de docinho ali com garçom, e elas pegarem comerem e continuarem conversando, e eu precisava pegar o máximo que coubesse na minha mão. E ainda cutucava por baixo da mesa alguém para pegar mais para mim, quando não cabia na minha mão. Por que com elas, para elas era tão fácil se resolver bem com a comida e para mim era tão difícil? Foi aí que eu fui estudar mais e entender o que eu estou te falando aqui hoje.
Esquece essa história de falta de foco, falta de disciplina. Ai, Aline, é porque eu não sou disciplinada como uma blogueira. Você simplesmente não sabe como funciona a sua mente para o emagrecimento. É só isso. Quando eu passei a estudar, eu fui entender, e eu fui desenvolvendo técnicas e aprendendo técnicas para aplicar na minha vida, na minha mente, em relação ao emagrecimento, plim, aconteceu. Faz 5 anos que eu emagreci e eu permaneço magra. Não voltei para a obesidade desde lá. Então, escuta com carinho o que eu vou te falar, porque é diferente do que você escuta por aí. Eu não vou te passar uma dieta, não vou te passar um exercício. É uma coisa muito nova, eu sei. Então é preciso que você tenha atenção. Então, se você estiver agora aí lavando louça, dá uma fechadinha na torneira, senta com seu telefone na mão, escuta o que eu vou te explicar, tá? Pelo seu bem, pelo bem das crianças aí da sua casa, para que você não cometa com elas o erro. Os erros não, né? As atitudes, os comportamentos que cometeram com você e que te levaram a ter uma mente que funciona assim em relação à comida, tá? Então, toda essa dificuldade de emagrecer, ela não está relacionada à falta de foco, à falta de disciplina, à falta de vergonha na cara. Nada disso. Está relacionado ao que aconteceu lá na sua infância e que ficou gravado na sua mente até a vida adulta. A nossa mente, ela grava, principalmente a mente de uma criança, ela é como se fosse uma esponja. O que acontece com a mente da criança? Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar o nosso corpo por dentro? Agora, você tem um cérebro, isso você sabe, né? E nesse cérebro existem células que são neurônios. E ali, nesses neurônios, acontecem o quê? Correntes elétricas. É como se fosse um monte de fios mesmo na sua cabeça. E tudo que você pensa é uma corrente elétrica que sai de um neurônio e vai para o outro. Isso são as chamadas conexões neurais. É como se fosse um fio. Só que imagina aqui, ó, esse fio aqui de um fone de ouvido que eu tenho aqui hoje. Tem um fio aqui dentro, mas também tem uma capinha por fora, não tem? Então, isso também acontece com as conexões no nosso cérebro. Existem os fios ali, e ao longo da sua vida, que esses fios vão ganhando essa capinha, uma cobertura. A criança, ela ainda não tem essa cobertura nos fios dela. No nosso corpo, essa capinha é chamada de camada de mielina. É uma substância, um lipídio que vai cobrindo, ele vai meio que protegendo as nossas células dos neurônios e fazendo essas conexões neurais que acontecem no cérebro, sim, mas também acontecem por todo o nosso corpo. Você tem conexões neurais, sistema nervoso nas mãos, nos pés. Por isso que se você pisar num caco de vidro, você sente. E o que acontece com a criança? Assim que ela nasce, a capinha dela ainda não está em todo o sistema nervoso dela. Tem muita parte do sistema nervoso que está sem essa camada de mielina. E isso leva um tempo para ir acontecendo, para encapar todo o sistema dessa criança. É por isso que o que a criança vive, ela grava na mente dela, fica grudado ali e arrasta para o resto da vida adulta. Por quê? Porque essa capinha vai ajudando a criança a ter mais controle do sistema nervoso, do que se passa na mente dela, do que se passa no mundo exterior. Mas quanto mais nova a criança é, menos camada de mielina ela tem. Então, tudo que chega para essa criança, se ela não tem essa capinha protetora, fica gravado ali. E provavelmente foi isso que aconteceu com você. Quando você ainda não tinha camada de mielina o suficiente no seu sistema nervoso, informações chegaram para você quando criança e essas informações ficaram gravadas e estão gravadas até hoje aí dentro da sua mentalidade, com a idade que você tem hoje. É por isso que a idade, o tempo aqui fora, o tempo cronológico, né, contado em anos, eu hoje tenho 35 anos. É diferente do tempo da nossa psique, da nossa mentalidade. Esses tempos são diferentes.
Faz sentido? Já aconteceu com você de lembrar de uma situação e falar assim, nossa, parece que foi ontem? Por quê? Porque aquilo ficou gravado tão forte na sua mente, porque mesmo tendo passado 10, 20, 30, 40 anos, na sua mentalidade, aquilo ainda está muito vivo. Por quê? Porque entrou na sua mente ou quando tinha pouca camada de mielina, pouca proteção, ou quando você viveu um impacto emocional muito forte com aquilo e ficou gravado até hoje. Faz sentido? Já aconteceu com vocês de ter essa sensação? Nossa, aconteceu isso aqui há 20 anos. Eu tô com a sensação de que parece que foi ontem. Menina, eu lembro direitinho daquele dia assim, assim, assado na minha infância. Parece que foi ontem. Porque o nosso tempo psíquico é diferente do nosso tempo cronológico. E isso vai impactar no seu emagrecimento, tá? É por isso que você acha que conseguiram entender, gente, até aí? Deixa eu dar uma pausa e perguntar para vocês. E conseguiram entender até aí que é por isso que a mente da criança não tem essa proteção e para ela fica mais suscetível, ela fica mais aberta a tudo que está acontecendo lá fora? Se deu para entender aí, galera do Instagram, bota o dedo no coraçãozinho para eu saber que vocês estão ouvindo, que a mensagem está chegando. Você aqui do YouTube e do Facebook, já deixa o seu like aqui também e coloca o dedinho para eu saber que a mensagem está sendo captada por vocês, tá? Beleza, então. Então, é por isso que coisas que aconteceram lá na sua infância você lembra até hoje, mas não dá a menor importância. Fala assim, isso é bobeira. Foi isso que gerou os chamados mini traumas. Acontecimentos da sua infância que às vezes você lembra daquilo até hoje, mas fala assim: imagina se isso vai me impactar no meu emagrecimento hoje, Aline. Eu só quero uma dieta. Tá bom, você pega a dieta, mas por que você não consegue fazer? Por que você sempre fura a dieta quando está diante, talvez, de um sorvete num dia de domingo? Porque algum mini trauma está relacionado ali, naquele momento, e talvez você tenha encontrado na comida a solução para resolver esse mini trauma. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela era muito apegada com o pai trabalhava muito, e o único momento que ela tinha com o pai era os domingos, quando o pai dela chamava ela para ir na banca de jornal, comprar um gibi, comprar um sorvete para ela. E ali era um momento de convívio. Ela devia ter menos de 10 anos nessa fase. Então, o que acontece? Os neurônios dela ainda estavam sem essa camada de proteção totalmente formadas. Esse processo ainda estava acontecendo. E aquilo ficou gravado na mente dela. Momento com meu pai, amor de pai, era um domingo ir na banca de jornal, comprar gibi e tomar um sorvete. O tempo passou, o pai dessa minha aluna faleceu. Ela sofreu muito com o falecimento desse pai, mas ficou instalado na mente dela que era um momento de pai e filha, aos domingos, tomar um sorvete na banca de jornal. E adivinha o que ela faz até a vida adulta? Domingo, vai na banca de jornal e toma um sorvete. Aí tem que emagrecer. Nossa, mas para emagrecer não pode tomar sorvete, que tem muito açúcar e atrapalha o emagrecimento, não está lá na dieta. Você acha que essa pessoa vai ter facilidade de parar de tomar o tal sorvete para seguir a dieta? Não vai! É preciso entender esses fatos da infância, os mini traumas que eles geraram, e aí sim entender o significado que esse mini trauma deu para a comida. E quando entender esse significado, hoje, como mulher adulta, buscar resolver, mudar o significado que aquilo tinha para que você consiga emagrecer e permanecer magra. Tá entendendo? Mas antes eu preciso esclarecer uma coisa, tá? O que aconteceu na sua infância não prende ninguém, não te prende, não prende nenhuma pessoa a agir do mesmo jeito com a comida pro resto da vida. Por quê? Hoje, como adulta, dá para resolver isso. Por exemplo, imagine uma criança que toda vez que ia ao dentista recebia um pirulito como recompensa. Ai, tadinha, hoje vai ter que ouvir aquele motorzinho e aquilo é tão estressante, a criança sente medo, acha que vai se machucar.
Então, ela vai, passa por aquele evento que é doloroso, que é traumático, mas como uma forma de compensação, olha, agora já acabou, tá? Agora que já acabou aqui, o dentista toma o seu pirulito. A mente da criança vai sendo treinada para entender que toda vez que eu passar por uma situação estressante, eu mereço o quê? Uma recompensa em formato de doce. Eu sei que faz sentido acreditar que, já que isso aconteceu uma vez na minha vida, meu cérebro gravou isso, então eu estou presa a isso. Para o resto da vida, vou ter que sempre me dar uma recompensa quando eu passar por uma situação estressante, já que a culpa é da minha mãe, né? Foi ela que me deu o pirulito quando eu era criança. E não é isso. Você pode ter vivido isso, pode ter gerado um mini trauma, pode ter criado um significado na sua mente. Estresse merece recompensa de forma de doce, mas hoje, como mulher adulta, você pode criar mecanismos para mudar esse significado que está instalado aí dentro. Provavelmente, esse tipo de trauma é o que leva uma mulher adulta, depois de um dia inteirinho de trabalho, chegar em casa e ficar procurando doce. Sim, provavelmente é por isso que ela faz e nem percebe que faz. Mas, como adulta, hoje é possível você entender que o que aconteceu gerou um significado na sua mente lá atrás? Gerou. Mas hoje, com a idade que você tem, que novos significados você pode dar para o mesmo fato? A sua mente infantil viveu situações? Viveu. Podem ter sido situações traumáticas? Podem. Mas você não é obrigada a ficar arrastando isso para o resto da sua vida. O primeiro passo é aceitar que isso está aí. Porque tem muita gente que nem faz ideia. Ainda está batendo cabeça, trocando de dieta, pulando da low carb para com carb, para reeducação alimentar, para o jejum intermitente. Nem sabe que foi o que aconteceu na infância que traz essa dificuldade para emagrecer. Mas agora você já sabe. Então, o primeiro passo você já deu, que é tirar do inconsciente essa relação com a comida e trazer para cá, para a consciência. Agora você já tem consciência. Putz, será que é porque aquela vez eu não queria comer? Aí meu pai me obrigou a sentar na mesa com chinelo na mão e falou que eu tinha que comer tudo, que se eu não comesse tudo eu ia apanhar? Será que é por isso, então, que hoje, mesmo já estando saciada, quando eu vou num rodízio de pizza, quando eu vou numa churrascaria, eu já estou satisfeita, mas eu não consigo levantar daquela mesa antes de comer tudo? Antes de estar passando mal? Provavelmente sim. A sua mente se vê numa situação semelhante e faz uma busca naquilo lá atrás. E onde é que mora a grande oportunidade do treinamento da mente? Primeiro, você saber que isso existe. Muita gente sequer faz ideia de que acontecimentos da infância impactam no emagrecimento dela hoje. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, já bota aqui ó, a mão no seu ombro, dá um tapinha no seu ombro e fala parabéns. Parabéns para você. Não é parabéns para mim, Aline, não, tá? Dá um tapinha no seu ombro e fala parabéns. Você já está à frente de muitas pessoas que, infelizmente, vão ficar aí batendo cabeça, tentando emagrecer sem saber como. Então, o primeiro passo é você tomar consciência de que isso existe. Cacetada. Então, quer dizer que alguma coisa lá atrás está me impedindo de emagrecer hoje. Legal, como é que faço para resolver? Segundo passo, você acolher. É o famoso aceita que dói menos. Não, ali tem nada a ver isso, nada a ver aquela vez que o meu pai deu um grito comigo e falou que se eu não comesse tudo eu ia apanhar. Tem nada a ver isso com o meu emagrecimento. Tá bom. Aí vai lá, já tá satisfeita, tá com o prato ali ainda com comida, e o que faz? Continua comendo. Quer parar de comer, sabe que já saciou, sabe que já bateu a quantidade da nutri, o estômago não tá roncando mais, mas não consegue parar de comer. Por quê? Porque no inconsciente tá guardadinho lá aquela informação. Se eu não comer tudo, eu vou apanhar. Aí não consegue, né? Parar de comer. Então, primeira coisa, saber que isso existe. Segunda coisa, se existe dentro de você, pega, que é teu. Aceita que existe aquilo ali. E só depois a gente vai passar para o próximo passo, que é ressignificar. Entender que a sua mente deu um significado para a comida que está no prato. Qual que é o significado que ela deu? Preciso comer tudo até o final, senão eu vou apanhar.
Gente, isso aconteceu comigo. Eu era uma criança muito magricela na infância e eu me tornei uma pré-adolescente obesa. Eu gosto, deixa eu ver se as fotos estão aqui. Eu gosto muito de mostrar essas fotos para vocês. Olha aqui. Criança magricela, adolescente obesa. Estão conseguindo ver aqui? A barriguinha, o rosto bem redondinho, o joelho para trás. Na primeira foto eu devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade. E na segunda, uns 10 anos de idade. O que aconteceu? Não é a mesma criança? Não é o mesmo corpo? Não é o biotipo? Não é a genética? Como é que a mesma pessoa é tão magricela numa fase da vida e tão obesa na outra? O que aconteceu ali? Mini traumas que foram entrando na minha mente e mudando a minha relação com a comida. Será que isso não aconteceu com você também? Aí a pergunta é, mas nossa, agora que aconteceram esses mini traumas, lascou. Não tem o que fazer. A culpa foi da minha mãe, do meu pai que fez isso comigo. Não, não foi culpa deles coisíssima nenhuma. Eles tinham uma intenção positiva para agir assim. Eles tinham os motivos deles. Por quê? Gente, lembra que nosso país, 20, 30 anos atrás, criança morria de fome. Não só pela situação financeira dos pais de às vezes não poder comprar comida, como pelas questões de saúde, de vacina, não serem tão presentes como são hoje. Pensa no desespero desse pai, de achar que a filha dele talvez não fosse vingar. Quem já ouviu essa frase da avó, né? Não sei o que não vingou. A criança tinha que vingar. Por isso, eles faziam na melhor das intenções, querendo ajudar essa criança a sobreviver, a vingar, tacavam comida, mesmo a criança estando saciada. Não era culpa deles. Eles queriam te ajudar, queriam o seu bem. Mas aí ninguém contou do treinamento da mente para eles, que agir assim gerava microtraumas na criança e podiam levar para a obesidade quando ela se tornasse adulta. Mas você está aprendendo isso agora. Se você não está preparada para assistir esse vídeo, pode fechar lá a live e ir embora daqui. Mas se você não quer repetir com seus filhos os erros que seus pais podem ter cometido com você por não saber, eu sugiro que você fique aqui na live até o final, tá? Então, a oportunidade reside nesse tema, em você. Aprender que existe esse papo de treinamento da mente, que sim, o que aconteceu na infância gerou registros aí na sua cabeça, gerou carimbos, e que sim, você hoje, como adulta, não está obrigada a continuar carregando o que fizeram com você lá atrás. Seus pais fizeram o melhor por você, era o que eles podiam fazer na época, com o conhecimento que eles tinham. E agora, você, mulher adulta, num mundo com tecnologia, que tem uma pessoa aqui de graça te contando o que isso acontece, como isso é possível, que você não precisa sair da sua casa para fazer um curso como eu saí, para aprender isso, que essa informação está chegando para você, pega para você e ajuda seus filhos a primeira coisa, a não repetir esse tipo de comportamento, tá? Entendendo que é possível entender os significados que aconteceram lá atrás e escolher, decidir de forma consciente, dar novos significados para o que você quer, de acordo com os seus objetivos. Tá fazendo sentido? Por que isso é tão importante, gente? Além desse meu exemplo, desse exemplo que aconteceu aqui com a minha aluna. Entenda que talvez a sua mente, ao escutar isso agora, ela pense assim, Aline, isso é mentira. Não funciona não. Eu não vivi trauma algum. Não aconteceu nada na minha vida. Nunca tive problema. Nunca apanhei do meu pai para comer. Nunca fui levada ao dentista e ganhei pirulito de volta. Isso para mim não funciona. Eu sou diferente. Tá bom, então por que você está com sobrepeso? Por que quando você quer fazer uma dieta, até emagrece 1, 2 quilinhos e volta lá para trás? Por quê? Me explica. É porque eu sou sem vergonha? Eu não acredito nisso. Se você quer acreditar nisso e continuar no efeito sanfona o resto da vida, tudo bem. Mas você não vai me convencer. Porque eu tenho embasamento científico para mostrar que são esses traumas e microtraumas da sua infância que te fazem ter dificuldade de seguir a dieta, de seguir um plano de exercícios, tá? Então, aprofundando,
Se você está acreditando ainda aí que não tem nada a ver, que isso é historinha, você pode continuar acreditando nisso, ou você pode se dar uma chance de aprender uma coisa nova, que é o que eu estou trazendo aqui hoje, tá? Outra coisa, outro grupo de mulheres pensa assim, ai, Aline, eu entendi. Realmente, sabe o que eu lembro? Eu lembro quando eu estava na casa da minha avó, a minha avó fazia muito doce para mim e era um momento de convívio tão bom. E depois que ela faleceu, eu engordei muito porque sempre eu queria comer aquele doce que me lembrava dela. Entendi que isso existe, entendi que coisas da minha infância estão na minha mente até hoje e me atrapalham de emagrecer. Mas eu não consigo mudar isso. Não precisa ficar arrastando esse medo de não conseguir mudar. Você só não conseguiu mudar isso até hoje porque você não tem um método para te explicar o que acontece dentro da sua cabeça e como é possível esses novos significados. Você consegue quando você aprender. Você só não tem hoje as ferramentas necessárias para conseguir. Você só não tem hoje os recursos que você precisa para conseguir. Imagina que eu falo assim, Fabiola, que entrou aqui agora. Fabiola, olha só, prepara para mim um relatório, tá? Impresso, me dá aqui para eu assinar. Aí ela vai falar, Aline, eu até queria te ajudar, até queria fazer isso por você, mas eu não tenho como fazer, porque eu não tenho impressora aqui, eu não tenho um papel, eu não tenho um programa de computador, eu não tenho o conteúdo do relatório. Ela não teria recursos para fazer essa mudança. Mas você, aqui no seu emagrecimento, vai conseguir fazer a mudança na sua vida quando você tiver recursos, tiver ferramentas para te ajudar. Mesma coisa, hoje você não consegue emagrecer, entendeu como é que funciona, mas acha que você não dá conta de fazer essa mudança na sua vida? Eu entendo, comigo também, eu achava que eu ia emagrecer quase 30 quilos e permanecer magra já há mais de 5 anos. Mas, quando eu peguei esses recursos, peguei essas técnicas, essas ferramentas e comecei a aplicar na minha vida, o que aconteceu? Essa mudança começou a acontecer. Então, sim, você também consegue, tá? Outra coisa que você talvez pense assim, ai, Aline, mas me explica melhor aí sobre essa parada da infância. O que pode ter acontecido comigo que me gera essa dificuldade tão grande de conseguir cumprir uma dieta? Então, cada pessoa recebe isso de uma forma diferente. E eu vou aqui elencar os 5 principais temas, que é o que a gente vai colocar lá na semana que vem, quando eu for falar dos perfis de emagrecimento. Não perca a última semana desse desafio de 21 dias, tá? Quando eu for falar aqui, cada dia de um perfil. O que pode ter acontecido lá? O primeiro perfil de pessoas, quando em criança, pode ter se sentido por algum motivo rejeitado. E essa criança não gerou um corpo que ocupa muito espaço. Gerou um corpinho mais fininho. Então, o que acontece? Ela come besteira e não engorda. No máximo, fica uma barriguinha aqui e essa pessoa acha assim, cara, eu posso comer o que eu quiser, que eu não engordo. Só que qual que é o problema? Gera problemas de saúde. Começa a ficar com triglicerídeo alto, começa a ter problemas talvez de pressão arterial e precisa ficar atenta para isso. Segundo grupo de pessoas, eram aquelas crianças que precisavam de acolhimento, talvez aquela criança que não foi amamentada, ou que a mãe saiu para trabalhar e essa criança se sentiu sozinha, ou que nasceu um irmão e essa criança achou que estava perdendo a mãe porque a mãe precisou cuidar do mais novo. Essas pessoas podem ter gerado microtraumas em relação à comida toda vez que elas se sentem sozinhas. A mente delas voltar lá atrás, naquele registro que ficou da época que ela passou por esses acontecimentos, e toda vez que ela fica sozinha, procura um jeito de encontrar comida para se sentir acolhida diante disso. O terceiro grupo de pessoas são aquelas crianças que, por algum motivo, eram obrigadas a fazer o que não queriam. Ai, toda hora minha mãe manda fazer uma dancinha para ela filmar. Ai, toda hora minha mãe manda ir lá e cumprimentar aquela parenta que eu não quero cumprimentar. Toda hora eu tenho que parar de brincar para ir lá fazer uma coisa que minha mãe manda fazer. Eu detesto fazer o que me manda. E aí, esse registro ter ficado na mente da pessoa e ela se tornar uma adulta quando ser inserida no mercado de trabalho, o chefe mandar fazer isso e aquilo, e na hora que ela acatar essa ordem, a mente dela entender que
esse cara tá querendo me mandar igual minha mãe queria me mandar naquela época lá atrás. Eu não suporto isso, odeio. E essa pessoa tem dificuldade de relacionamento no ambiente de trabalho. Pode acontecer por questões da infância. E no emagrecimento, lembra que a mente da criança não tem essa capinha? São conexões neurais que ainda estão se formando. Pode acontecer, se a criança viveu nesse ambiente, que tinha uma relação ali onde ela era manipulada, onde ela se sentia manipulada, era obrigada a fazer o que ela não queria, chegar, passar, viver a vida inteira, a mãe falar, não come, minha filha, você está ficando gordinha, e ela, só no intuito de desafiar. Minha filha, você tem que ficar magrinha igual a fulana, igual a sua prima. Eu não quero ser igual a minha prima. Por quê? Às vezes porque ela estava com vontade de comer, às vezes sim, às vezes não. Só para desafiar a mãe mesmo, falar, você não manda em mim. Na hora de escolher o que eu como, eu que mando. E essa criança se tornar uma mulher adulta que tem dificuldade de ter outras pessoas dizendo o que ela precisa fazer, mesmo que essa outra pessoa seja nutricionista, que ela pagou para dizer o que ela precisa fazer. Aí gasta uma fortuna na consulta da Nutri, vai lá, sai com um plano alimentar lindo, igual essa daqui da minha, ó, cheia de suplementos, bababá, e ela pega aquele plano alimentar e olha, isso aqui tá errado. Imagina se eu vou comer 100 gramas de feijão, eu vou engordar, essa mulher é louca. Por quê? Porque a pessoa é arrogante, porque a pessoa quer jogar o dinheiro dela fora, porque a pessoa está desconfiando da nutricionista? Não! Mas porque tem um registro lá na mente dela de que se ela pegar a orientação que a nutricionista passou, seria como se ela estivesse obedecendo novamente a mãe dela, como ela era obrigada a fazer lá na infância. E ela odeia isso. Odeia a sensação de ter que obedecer a alguém, de alguém dizer o que ela tem que fazer, mesmo que ela tenha pago para alguém dizer o que ela tem que comer. É insuportável para essa pessoa que carrega essa informação aí na mente. E ela até vai na nutricionista, encrenca com o cardápio da Nutri, vai fazer do jeito dela, pega o que a Nutri colocou aqui, vai dar uma mexidinha aqui. Não, mas isso aqui eu posso fazer assim, isso aqui eu posso fazer assado. Aí quando chega lá na nutricionista no final do mês, o que aconteceu? Não emagreceu. Aí fica com raiva da nutricionista. Bota a culpa no plano alimentar. Aí vai em outra. Quando chega na outra, pega outro plano alimentar, o que acontece? Faz a mesma coisa. Adivinha como é que eu sei disso? Eu também já fiz isso. Já me lasquei muito por isso. Então eu te entendo. E eu tenho um pouquinho dessa dor aí de ter sido manipulada na minha infância dentro de mim, mas não é a minha maior dor, não é meu maior problema. Eu consegui superar um pouco isso, mas tem gente que não conseguiu. Aí vai na academia, o professor lá passa um treino e ela quer fazer o treino do jeito dela. Como é que essa pessoa vai conseguir emagrecer? Entendendo que houve alguma coisa lá na infância que faz a mente dela funcionar assim até hoje, olhando para esse significado e buscando ferramentas técnicas para mudar o significado que isso tem instalado lá na mente dela. Entender que aquele papel não é uma ordem, que ela não precisa cumprir aquilo ali se ela não quiser. Porém, se ela cumprir, ela vai ter resultado mais rápido. E como que engana a mente da pessoa nessa hora aqui? Chega lá na Nutri e conversa com ela para adaptar, dá um pitaco, faz um pouquinho do seu jeito. Chega lá, faz um acordo com a Nutri. Nutri, você botou isso aqui, eu entendo que você estudou 5 anos, mas eu não quero isso. Será que nessa refeição aqui a gente pode trocar isso por aquilo? Vai lá, arruma uma Nutri maneira que seja boa de conversa, troca uma ideia com ela, ela vai te ajudar. Quem não segue ainda, a minha nutricionista chama-se Michelle Isolani. Você pode procurar aqui no Instagram. Super top acordos. Meu plano alimentar tem até pipoca no lanche da tarde. Então, e mesmo assim, emagreço, permaneço magra, tá? Mas por quê? Porque eu fui lá na minha infância, visitei esses significados, entendi o que passava na minha mente para eu conseguir mudar isso na minha vida adulta e aplicar hoje. Existe outro grupo de pessoas, o quarto grupo de pessoas, que é o seguinte, esse quarto grupo de pessoas, ele funciona assim. Já passou por alguma situação na vida que se sentiu envergonhada, que foi exposta, que passou algum vexame.
E essa pessoa, ela tem muito medo de passar vexame de novo. Então, é aquela pessoa mais fechada, mais travada. Só que ela nem sabe que ela passou por isso, que isso ficou registrado na mente dela e está arrastando na vida adulta. O que acontece com essa pessoa? Ela pega lá o cardápio e ela precisa de tudo delimitado, passo a passo, pontinho por pontinho. Não é só saber que é salada, é saber quantas gramas de legume na salada. Não basta para aquela pessoa saber como um carboidrato. Não é qual carboidrato. Como que ele vai ser feito, cozido, assado, refogado? Então, esse tipo de pessoas, ele precisa mais de uma técnica. Por quê? Porque aquela criança passou alguma vergonha lá atrás e tem medo na vida adulta de passar vergonha de novo. Acha que se errar em qualquer ponto aqui desse cardápio, quando voltar lá no retorno com a nutricionista, vai ser envergonhada. A nutricionista vai dar uma bronca e ela não vai saber o que fazer, vai ficar desesperada. Então, ela nem volta na Nutri, se não cumpriu exatamente passo a passo do que estava ali. Como é que essa pessoa emagrece e permanece magra? Visitando a infância, entendendo qual foi esse trauma ou esse mini trauma que fez ela sentir tanta vergonha, trazendo aqui para o presente e dando um novo significado para aquilo. Que aí ela vai conseguir fazer as coisas com mais leveza. E tá tudo bem se, ao invés de 30 gramas de castanha, comer 40 gramas, a Nutri não vai brigar comigo e eu vou emagrecer do mesmo jeito. Mas isso é um trabalho na mente, com muitas ferramentas. Depois disso, o último grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que quer fazer tudo perfeito. Que ela acha que se ela botou uma colher a mais de arroz no prato, lascou. Que ela já era, perdeu tudo e que agora não adianta. E todas as refeições seguintes ela deixa para lá e só volta em 2023. E só volta no ano seguinte para a dieta. Espera passar tudo, as festas de 20 anos, só volta depois. Esse tipo de pessoa provavelmente passou por uma situação lá na infância onde ela se sentiu que não era boa o suficiente. Onde essa pessoa sentiu que o que ela estava fazendo não era o melhor, que alguém fez coisas melhores que ela e essa criança se sentiu colocada em segundo lugar. E ela ficou tão triste, sofreu tanto por ter sido colocada em segundo lugar que ela não suporta mais estar em segundo lugar. E se ela faz alguma coisa que não é perfeita, ela joga para lá, fala assim, deixa, nem queria mais. Ou ela ganha, faz tudo certo, ou ela nem começa a fazer. Essa pessoa talvez chega numa academia e chega lá, tem assim, desafio de emagrecimento. Olha, nesse mês, quem emagrecer mais, perder mais peso, vai ganhar um kit da academia, uma mensalidade grátis. Cara, essa pessoa funciona muito bem com desafios. Porque lá na infância dela, ela teve tanto medo de não ganhar, de não ser a primeira, de não ser escolhida, que a vida dela inteira ela faz tudo para sempre ser a primeira, sempre ser a vencedora, sempre ser a escolhida, sempre estar em destaque. Isso pode ter sido ruim? Pode, mas também pode ter uma coisa boa aí. E a gente vai aprofundar isso nas lives da semana que vem, quando a gente tratar cada um desses 5 perfis de emagrecimento, um dia para cada um, para essa quantidade de informações, que é muito grande, ficar na sua cabeça de um jeito mais leve. Tá fazendo sentido, gente? Deu para entender? Porque não é sem vergonhice que te impede de emagrecer e permanecer magra, não é falta de vergonha na cara, não é falta de vontade de seguir, é simplesmente você não entender como funciona a sua mente. Então, já está aqui hoje esse primeiro conteúdo, você saber que a sua mente não é só resultado do que você está vivendo hoje, da forma como a mulher adulta que você é hoje está encarando o mundo, mas sim resultado daquilo que a sua criança viveu e que por não ter um sistema nervoso formado ainda, não ter todos os fiozinhos encapados lá naquela época, ficou gravado dentro de você e se arrasta até hoje. E que provavelmente é isso que está fazendo com que toda vez que você comece a emagrecer, volte para trás e recupere o peso todo de novo. Faz sentido? Então, esse foi o conteúdo de hoje do nosso Desafio Natal Mais Leve. Amanhã, mesmo sendo sábado, às 6h06, estaremos juntas aqui
com mais uma live. E se você gostou, vamos tirar um print? Vamos tirar um print aqui dessa live de hoje? Vou tirar aqui, ó, com o plano alimentar da Nutri. 1, 2, 3 e print. 1, 2, 3, print. 1, 2, 3, print. Compartilha esse print nos seus stories e me marca, @AlineMalta, com 2 T's e 2 A's no final, porque você fazendo isso, mais pessoas vão ter acesso ao treinamento da mente. Se essas pessoas forem mães, mais mães vão parar de cometer esses mesmos comportamentos com os filhos. E daqui a algumas gerações, a gente vai ter uma sociedade livre desses microtraumas, com menos obesidade, com menos sobrepeso, com pessoas mais felizes. E você faz parte disso e pode contribuir simplesmente compartilhando esse print aí que você acabou de tirar, tá certo? Um beijo, nos vemos amanhã às 6h06. Tchau, tchau.